E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os pilares da administração pública de acordo com a Constituição Federal de 88 e fazer uma breve análise de situações que ocorrem em Sabará que podem indicar violação desses princípios. O artigo 37 da Constituição diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro dos 5 princípios apontados pelo artigo 37 é o de legalidade. Para a administração, a legalidade é fundamental. O Estado democrático de direito rege-se pelas leis democraticamente aprovadas. Logo, a administração pública, que é a representação do próprio Estado, deve obedecer à lei. Não pode extrapolar ou contrapor o que ela determina. Outro princípio é o da impessoalidade. Este determina que a administração deve tratar a todos igualmente, não favorecendo nem desfavorecendo ninguém. Todos os cidadãos são titulares dos mesmos direitos e deveres. Um exemplo de violação desse princípio seria a questão dos ônibus públicos escolares, que em nossa cidade não atende a todas as crianças que precisam, infelizmente, ferindo assim o princípio de igualdade. E ainda podemos citar o caso denunciado do motorista do SAMU, que, segundo informações, seria primo do atual prefeito, estaria com a carteira de habilitação cassada e ainda assim teria continuado exercendo o cargo. Seria esse um caso de vista grossa em função do parentesco com o atual prefeito? O que também se aplicaria nesse caso seria a possível violação do terceiro princípio, que é o de moralidade, que apesar de ser mais difícil de se conceituar, uma vez que moral é um juízo interno de cada um, a Constituição ela entende como moral o agir honesto, de boa fé da administração. O que se exige aqui é uma atuação sem qualquer objetivo de enganar o cidadão. Nesse ponto, não basta só agir dentro da lei. A atuação deve ir além da mera legalidade. Para exemplificar, podemos citar o caso da tentativa da nossa Câmara Municipal de aumentar o número de cadeiras do Legislativo, de 15 para 19 no ano passado, em que o Prolibertas se posicionou contra, por entender que, apesar de ser legal, o projeto era imoral, do ponto de vista da real intenção e clareza do projeto. O que nos leva ao quarto princípio. É o princípio da publicidade, que exige que todos os atos da administração sejam públicos e divulgados à população. Por esse princípio, vedam-se as decisões a porta fechadas, os atos praticados às escondidas ou a negativa de acesso do cidadão a processos e documentos da administração. Esse princípio também determina que os atos da administração devem ser fundamentados, ou seja, o ato deve conter o fundamento e as razões que levaram à sua prática como forma de possibilitar o seu posterior controle, como foi o caso do projeto do Poder Executivo Municipal aprovado em sessão extraordinária na Câmara Municipal, onde abriram mais 3 cargos para subsecretários comissionados e que não foi transmitida pelo canal da Câmara ao vivo, nem explicado de forma transparente à população samarense a real necessidade da aprovação desse projeto, que obviamente aumenta os custos da máquina pública, sem justificativa plausível, o que nos leva ao último e não menos importante princípio, que é o princípio da eficiência. Por eficiência, entende-se, de acordo com a Constituição, o fazer mais com menos. Assim, trata-se de determinar à administração a melhor atuação possível, com a menor despesa possível. Assim como em nosso orçamento doméstico, que não devemos gastar mais do que temos, e nem todo o dinheiro, sem contar com imprevistos, ou gastar com coisas desnecessárias e principalmente desperdiçar um recurso tão suado, na administração pública deve ser igual. E nesse quesito temos uma administração ineficiente, quando gasta praticamente todo o recurso e investe recursos em obras inacabadas, como a obra da nossa maternidade e das creches do Bela Vista e do Mangueiras. Ou até mesmo obras prontas que não prestam o serviço para o qual foi contratada, como é o caso da UBS do bairro da Molândia. E o caso do posto do Campo Santo Antônio, que funciona, mas a obra não está concluída. Além de uma administração lotada de cargos comissionados com funcionários despreparados trabalhando por indicações políticas, esses são apenas alguns exemplos de situações que podemos analisar
como diz respeito aos princípios constitucionais que devem nortear a administração pública em todo o aparato estatal. Além desses princípios, a Constituição estabelece uma série de regras a serem seguidas, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e comenta também esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima!